Michael, qual é a dica de ouro principal que você daria para a pessoa que se preocupa demais com o julgamento das outras pessoas e tende a ser escravo disso, sofrer com isso e ser bloqueada por isso? Qual que é a dica principal que você pode dar para elas? São 3 pilares que sustentam todo bom motorista: técnica dominada, memória e controle emocional. Aqui neste podcast eu vou te mostrar aonde deve estar o seu foco. Porque quando você foca para melhorar aquilo que você ainda não tem controle, os resultados vêm com toda certeza. Porque o fato é o seguinte: o medo passa, mas o motorista fica. Seja muito bem-vinda ao podcast Dirigir Transforma. Aqui nós discutimos as melhores estratégias para você fazer o seu Drive in 7 Days, ou seja, como se transformar em uma motorista independente em 7 dias consecutivos. Eu sou o Del de Paula. Eu sou Jennifer Zoelli. Eu sou Michael Martinez. E o tema de hoje é como lidar com o julgamento das outras pessoas. Michael, por que as pessoas se preocupam demais com a opinião dos outros? Por que isso é tão relevante para elas? Interessante o tema, né? Aliás, todos os temas têm sido bastante interessantes, né? Para você que não acompanhou os outros podcasts, entra aí no nosso canal que você vai ver que são conteúdos que têm sido bastante relevantes, está ajudando bastante pessoas. Mas vamos lá. Por que as pessoas tendem a se importar tanto com a opinião das outras pessoas? É uma questão um pouco de inexperiência no âmbito de dirigir, inexperiência, e também, vamos começar com inexperiência. O que acontece? Eu percebo em muitos dos alunos que a gente já trabalhou o seguinte: a pessoa tem um hábito de achar que todo mundo está olhando para ela. Ela acha que, por ela estar no trânsito, ela é uma pessoa nova, ali nunca esteve ali dirigindo, é como se todo mundo fosse conhecer, ou se todo mundo fosse olhar para aquela pessoa que sabe chamar ela até pelo nome, tá vendo o que ela tá fazendo, tá vendo cada erro que ela tá cometendo, e a gente sabe muito bem que na realidade não é assim, né? A gente que já tem o hábito de dirigir como algo simples, comum, particípio da nossa vida, a gente sabe que a gente é apenas mais um grãozinho de areia, mais uma pecinha do quebra-cabeça ali, que está em constante movimento, assim como qualquer outra pessoa. Mas para a pessoa que está iniciando, não, ela acha que ela é o centro das atenções. E tá tudo bem. No começo a pessoa vai achar isso mesmo, só que conforme ela for percebendo que não é assim que as coisas acontecem, isso tende a ir embora, isso tende a sumir. Mas no começo é assim: não desista, persista, e isso vai embora. Essa questão do julgamento, né, inclusive, a gente fala assim, o julgamento é uma coisa simples, nós que já temos o hábito de dirigir, é coisa simples, supera, vira as costas e continua. Mas, na verdade, não é algo tão simples assim, né, porque isso vem de cultura também. Então, o julgamento, não tem como a gente virar pra pessoa e falar assim, não se importa, não dá importância. Só que a gente sabe que quando a pessoa começa, a gente passou por essa situação. Não adianta a pessoa falar, e não se importa. Porque a pessoa vai se importar, porque é algo muito importante no começo. Como lidar com essa situação, como se sobressair dessa situação. É uma atitude egocêntrica, né? Porque é como se a gente fosse o centro das atenções. Só que cabe a cada um de nós, principalmente os que estão iniciando nessa nova jornada, a entender que isso faz parte do processo. É uma caminhada que você tem que enfrentar. E sempre que você reinicia esse processo, você vai passar por essas fases iniciais de novo. Como assim? O que eu quero dizer com isso? Por exemplo, vou citar uma experiência que aconteceu comigo. Para mim, dirigir carro já é algo comum, natural, e faz parte do meu dia a dia. Dirijo carro todos os dias e ajudo as pessoas a realizarem essa missão aí também. Só que, para você ser um instrutor de trânsito, olha que
nada a ver, né? É obrigatório que você tenha na sua habilitação a letra D. Então eu quero ensinar as pessoas a dirigirem em moto, mas eu preciso ter a letra de ônibus na minha CNH. Tudo a ver, né? Então eu tive que tirar a carteira de ônibus. Eu tive que me habilitar nessa letra D. E eu dirigi ônibus somente no processo de habilitação, porque eu não vivo disso, né? Eu não tenho um ônibus, enfim, não trabalho com ônibus, a minha experiência não é ônibus. E eu tenho um amigo chamado Deoclésio, que ele inventou um ônibus aí, rapaz, não sei da onde que surgiu esse ônibus, e esse ônibus estava lá em outra cidade. Que cidade que era mesmo? Pontal, é, uns 40 quilômetros, né? 40. Uns 40 quilômetros daqui de Ribeirão. E eles precisavam trazer esse ônibus para Ribeirão, e não tem quem traga, e eu quietinho, né, com a habilitação no bolso, mas mesmo assim eu me propus. E veja bem, eu não só dirijo, como eu ensino as pessoas a dirigir. Então eu ensino as pessoas a ficar mais tranquila, a acreditar em si própria, a desenvolver as habilidades. E eu me vi numa situação onde eu precisava trazer esse ônibus e falar tudo que eu falo para as pessoas, para mim mesmo. Você ri, né? Para mim montar nesse ônibus, um ônibus não é micro-ônibus, tá? É o ônibus mesmo, normal. 48 lugares. 48 lugares. Para trazer para Ribeirão, porque precisava vir para cá. Aí eu me propus. E eu achei muito interessante a experiência, porque apesar de dirigir não ser um segredo para mim, quando eu reiniciei o ciclo, ou seja, eu peguei um veículo totalmente diferente, não tem nada a ver com o carro, então são novas dimensões, ou outras noções de espaço, outro peso, outra medida, outro tudo. É como se eu tivesse voltado à estaca número 1, à estaca 0, né? Eu só tô habilitado. Dirigi um micro-ônibus na autoescola há, sei lá, 5 ou 6 anos atrás. Não faz tudo isso, não. Faz menos. 3 anos. 3 anos. 3 anos atrás. 3 anos eu tenho de ônibus. 5 anos. Verdade. Eu tô ficando velho. 5 anos atrás e depois não peguei mais. E vim. E é impressionante como que a insegurança, ela volta, a insegurança de iniciante, ela volta a aflorar. Por quê? Porque é uma situação que eu não domino. São novos desafios, são habilidades que eu não domino. Ah, mãe, mas você é motorista, não é a mesma coisa? É a mesma coisa, mas se você for virar um ônibus igual você vira um carro, a traseira do ônibus vai subir em cima da calçada. Com um carro, você não precisa fazer uma curva entrando na contramão. Com um ônibus, você é obrigado a entrar na contramão, senão a traseira arranca o poste. Então são desafios bem grandes, bem desafiadores. E eu voltei nessa questão do julgamento das pessoas. Mas a todo momento o meu eu racional tentava me trazer para a realidade. Ó, presta atenção, concentra, não presta atenção no que os outros tá fazendo ou vendo, presta atenção no que você está fazendo, porque é uma responsabilidade, são vidas que estão passando na sua frente, o motoqueiro que passa fechando o ônibus, o carro que freia você como um ônibus. O carro geralmente você tem um motor, né? Geralmente não, sempre você tem a parte do capô ainda para frente, além do vidro, você tem um espaço ônibus. Não, você tá ali, é o vidro, já acabou, é a pessoa. Então, é totalmente diferente. E eu tive que voltar para esse processo de novo. Então, sempre que você reinicia o ciclo, você tende a cair nessa questão do julgamento das pessoas, o que os outros vão pensar. E eu me lembro que eu fui fazer uma curva, né? Deu credo. E tinha um carro do outro lado e tinha um outro carro do outro. Tinha um carro em cada esquina, né? E eu não abri a curva o suficiente. Não abri. E se eu fosse um pouquinho mais pra frente, eu ia pegar no carro da frente e também ia pegar no carro de trás. E um ônibus de quantos lugares?
48 lugares lá de diagonal, meio que travado. E quando eu olhei pro lado, assim, eu falei, putz, agora eu não posso nem ir pra frente, porque senão eu vou pegar nos carros, nem ir pra trás, porque atrás estava o semáforo, né? E o semáforo estava aberto, as pessoas estavam vindo, o trânsito estava acontecendo, e agora? Aí eu me vi numa situação delicada. Só que quando eu olhei pro lado, eu vi os motoristas, eu vi as pessoas na calçada, alguns sentados na calçada rindo, né? Outros já em pé, os donos dos veículos já vieram. Vai bater. Só que num primeiro momento, eu falei, nossa, a situação vai ficar um pouco mais tensa. Na verdade, eles me ajudaram. A pessoa que estava ali vendo o veículo, a distância do ônibus para o veículo, ela era dono do carro, entrou dentro do carro, tirou o carro e facilitou, e eu consegui sair daquela situação. Mas sempre que a gente inicia o processo de novo, a gente tende a voltar e se preocupar com com o julgamento das outras pessoas. Mas qual que é a lição que fica para mim? Por motivos de manutenção, a gente teve que andar bastante com esse ônibus. Eu tive que andar. Teve um dia que eu precisei andar, recentemente, andar quase que o dia inteiro com esse ônibus para cima e para baixo aqui na cidade de Ribeirão Preto. E no começo do dia, apesar de eu já ter trazido ele de Pontal para cá, o coração ainda dá aquela aceleradinha, né? Poxa, tem mais aventura vindo por aí. Mas depois de algumas horas dirigindo, horas mesmo, eu fui percebendo que a diminuição da ansiedade, da insegurança, foi indo embora, e eu comecei a achar até gostoso. Até que eu virei pro Deoclésio e falei, nossa, é gostoso, você não tem curiosidade de dirigir o ônibus, não? Ele falou, nem um pouco. Inclusive, fiquei sabendo até de uma história que você encontrou uma colega de ramo, instrutora também, né? Ela me viu passando uns apuros para estacionar esse ônibus, porque eu não abri a quantidade certa, né? Então eu errei, cometi um erro. E tinha uma amiga lá de trabalho, falando que era um senhor estacionando, foi ver. Ela olhando, falou, nossa, que motorista ruim, velho. E o motorista ruim era eu, né? Só que eu tava tranquilo. Foi um comentário que a gente deu risada, mas não serviu pra me abalar, não me abalou. Apesar de que é uma amiga, é bastante amiga, mas isso eu não deixo com que isso me prejudique. É um comentário que a gente dá risada e aprende. A gente tem que evoluir. Mas conforme a gente vai executando, enfrentando, a gente passa a dedicar mais atenção para aquilo que a gente faz, e a opinião das pessoas passa a importar cada vez menos. Aproveitando a situação que você estava falando do estacionamento, né, com o ônibus, e uma pessoa que acabou de tirar a habilitação, ainda está adquirindo conhecimento, vai estacionar, acha uma vaguinha ali, vai estacionar, mas tem aquela plateia e se sente intimidada. Como que essa pessoa pode se sobressair dessa situação? Lidar com o julgamento dessas pessoas? Bom, seguinte, se você não enfrentar e não desenvolver, você nunca vai conseguir superar aquilo como uma barreira. Então, o primeiro passo é, não fuja dos estacionamentos. Tem pessoas que eu encontro, alunos que eu encontro na rua, e aí, está estacionando, está aproveitando as vagas, porque a gente orienta, né? Não foge dos estacionamentos. A pessoa fala, eu tô fugindo, eu só estaciono se eu vejo que tem um espaço enorme e tal. E isso é até compreensível, é entendível, é uma boa desculpa, mas isso não vai resolver o problema da pessoa de enfrentar um estacionamento. Ela tem que enfrentar. A questão é o seguinte, no começo, conforme eu disse, sempre que a gente inicia um processo de desenvolvimento, a gente pende a dar mais atenção para as pessoas do que aquilo que a gente está fazendo. E a questão é foco. Porque quando você está no início de um processo, você tem uma quantidade pequena de coragem e determinação para tentar fazer aquilo que você se propôs a fazer. Então vamos imaginar que, eu vou fazer um exemplo, imagina que você tenha numa garrafa 300 ml de água. Essa água seja a sua coragem, e você tem 2 copos.
2 copos grandes. E com essas 300 ml você não vai conseguir encher os 2 copos. Ou seja, você não vai conseguir prestar atenção no estacionamento e prestar atenção no julgamento das pessoas. Se importar com o que as pessoas estão vendo, julgando, seja de qual forma for. Então você tem que saber direcionar o que é que você vai dar atenção. Porque se você prestar atenção no que as pessoas estão pensando, rindo, conversando, zoando, enfim, você definitivamente vai acontecer tudo aquilo que você não queria que acontecesse. Você vai subir em cima da calçada, você vai encostar no carro de trás, você vai errar ao lado do volante, vai soltar a embreagem demais, o carro vai morrer, enfim, por quê? Porque você não está definitivamente prestando atenção no que você está fazendo. Você está prestando atenção no jeito que o fulano virou pro outro, cochichou. Isso aí é o que está roubando a sua coragem, a sua determinação, a sua atenção. Quando você já tiver aquele hábito como dominado, beleza, aí você consegue dar até um pouco mais de moral. Eu, por exemplo, quando eu vou fazer um estacionamento, como eu dirijo um carro todo plotado de autoescola, aí o julgamento das pessoas aumenta muito mais. Porque se é um carro comum fazendo um estacionamento, uma baliza entre 2 carros, ok. Mas se é um carro de autoescola, com o instrutor dirigindo, aí todo mundo quer olhar, todo mundo para o que está fazendo para ver como que aquele instrutor vai estacionar. Será que ele vai apanhar? Será que ele vai encostar na guia? Será que ele vai pegar no carro de trás? Será que isso? Será que aquilo? Vamos ver. Não que as pessoas falam isso, mas eu consigo perceber isso nos olhos, no pensamento, no sorrisinho de canto de boca que eles fazem enquanto eu estou estacionando. Isso de alguma forma me afeta? Definitivamente não, de forma nenhuma. Eu me sinto como se eu fosse o protagonista e eles a plateia. Ainda no final tem até um ó. A gente sai do carro, as pessoas falam, parabéns. Fala, Onde que é a sua autoescola? Onde é a autoescola? Eu já jogo um cartãozinho e tal. Mas quando, se cometer alguma gafe aí, a pessoa vai dar uma risada. Mas assim, não afeta mais, porque eu sei aquilo que eu tô fazendo. Mas o fato de eu saber o que eu tô fazendo, o fato de eu conseguir fazer um bom estacionamento, não me livra do julgamento das pessoas. A única coisa que muda é o quão importante isso é para mim, ou quão isso me afeta. Então, você que tá no começo e tem todas as suas inseguranças, você não tem que direcionar a sua atenção para o que os outros vão pensar de você. Porque, de fato, se você fizer isso, você vai deixar de prestar atenção no que você está fazendo para prestar atenção no que os outros estão pensando ou dizendo de você. E aquilo que você está fazendo, por falta de atenção, você vai cometer vários e vários erros. Isso acontece muito em exame. Às vezes a pessoa é um bom aluno, sabe executar o que tem que ser feito. Chega lá na hora, o examinador começou a mexer a prancheta assim, ele deu um tapinha na perna, ele respirou assim, ou seja, fica prestando atenção demais naquilo que não deve, e aquilo que ela deveria estar focada, fica a desejar. Então, preste atenção no que você está fazendo. Se você tem só 300 ml de água, você tem 2 copos ali, você vai ter que escolher qual copo você vai ter que colocar aquela água. E se você tivesse 1 litro de água, você encheria os 2 copos numa boa. Mas não é o caso no começo. Então esteja presente para esse processo evolutivo que vai acontecer e esteja focado naquilo que você faz e menos naquilo que os outros pensam. É muito importante a pessoa já sair com esse pensamento em mente de casa, né, Maico? Porque muitas vezes ela começa a sofrer antecipado, ela pensa assim, eu vou sair com o carro, vou no centro da cidade, lá tem poucas vagas, e quando surgir uma vaga, eu já vou sofrer para estacionar o carro, as pessoas vão ficar olhando. Se ela fortalecer a mente dela nesse quesito, tiver uma mente fortalecida por se preparar, isso vai ajudar ela no momento, né? Por isso que é importante é importante que a gente está comentando aqui, porque muitas vezes elas não param para pensar assim. Muitas vezes ela sofre ali no momento, mas não se preparou, não se protegeu, não protegeu a sua emoção, né? De chegar lá e falar, olha,
eu vou focar no que eu tenho que fazer e não ficar preocupado com a opinião alheia, a opinião das outras pessoas, né? Eu tô aqui, sou protagonista desse momento, dessa história, e eu vou fazer acontecer. Estou preparada para isso. Então isso muda todo o cenário na cabeça dela, automaticamente nas próprias reações dela ali, né? Na hora de executar os comandos. Sim, né? Exatamente. Agora, tem um outro ponto que é interessante também. Às vezes a pessoa, ela se importa com a opinião dos outros, ela se sente insegura, mas tudo porque ela não sabe fazer direito. Se ela não sabe fazer direito, aí a opinião das pessoas realmente de fato vai importar mais, porque ela se sente mais vulnerável a um julgamento negativo, porque ela sabe que ela não sabe fazer direito. Aí já entra insegurança no caso, Já né? entra insegurança, então a pessoa já está insegura. Ela fala, ai, como eu vou estacionar lá, vou fazer cagada. Vou pegar o carro na guia, vou subir igual eu fiz da última vez, quem estiver lá vai começar a rir de mim, vai ficar assustado, enfim. Mas aí o problema não é necessariamente o julgamento das outras pessoas. Se a pessoa não sabe estacionar o carro, aí a situação é diferente. Ela tem que então desenvolver essa habilidade. Começa nas ruas menos movimentadas, mais paradas, ruas de bairro. Geralmente toda cidade tem um bairro que está em construção, está em desenvolvimento, é menos movimentado, é mais afastado do centro, onde acaba a cidade. Toda cidade tem isso. Então, se você se sente insegura, se o julgamento das pessoas te afetam porque você não sabe executar aquela ação, desenvolva essa habilidade. Treine. A partir do momento que você sabe o que você está fazendo, mesmo que você saiba o que você está fazendo e fazendo bem, ainda assim as pessoas vão olhar como você faz. Principalmente se for mulher, porque existe esse preconceito de que mulher não dirige, mulher é ruim no volante, mulher... Mas eu já peguei uma porrada de mulher que coloca muito homem, muito macho no chinelo quando o assunto é direção. Elas são seguras, né? Autoconfiantes, né? Sim. Isso é relativo. Tem homem que se dá muito bem no volante, tem homem que tem muita dificuldade no volante. Tem mulher que se dá muito bem no volante e tem mulher que tem dificuldade no volante. Mas existe um preconceito de que a mulher, em linhas gerais, é pior no volante. Não necessariamente. A gente está citando aqui um exemplo, nós pegamos um exemplo, né, para a gente mostrar que geralmente as mulheres motoristas, ou até mesmo homens, eles tendem a se preocupar muito com a opinião das outras pessoas. A gente está dando um exemplo de estacionamento, mas existem outras ocasiões. Quando cai no quesito da insegurança que você mencionou, vai afetar em todos os campos, né, da direção. Qualquer lugar que ela tiver, mesmo entrar numa rotatória movimentada, se ela não tiver preparada, não tiver com as suas técnicas afinadas, a emoção fortalecida, ela tende a errar, né? Aí o erro causa mais insegurança e assim por diante, né? Então o ideal é o treinamento. O treinamento leva a pessoa à excelência, né? É um dos segredos, né? Mas vamos entrar aqui na situação. Vamos tentar imaginar a situação e nos colocar nos lugares dessas mulheres que estão preparadas, né? Vamos dizer, estão preparadas, que elas estão dirigindo, mas ainda tem medo, né? Tem medo de estacionar, ou tem muita preocupação com a opinião dos outros. Vamos nos colocar na situação dela. Imagine, e vamos fazer essa pergunta para uma mulher, né? Vamos saber qual que é a opinião dela, o que ela faria, né? Jennifer, imagine se você estivesse estacionar no carro, né? E de repente você percebe que o espaço é um tanto quanto apertado, dá para estacionar, mas você calculou meio que errado ali, vai precisar, você já não está com a sua técnica tão apurada ainda, não é tão experiente e vai exigir um pouco mais de você. Quando você começa a fazer ali a baliza e você percebe que você calculou errado, o que você faz? Olha, hoje a minha visão já é bem diferente do começo, né? Porque hoje errei, eu tiro o carro e começo de novo. Só que no começo não foi assim. No começo, eu procurava primeiro estacionar em locais não tão movimentados, para me aprender, desenvolver, né, Sim. o estacionamento.
Só que já teve situação de eu precisar ir no centro da cidade, onde é muito movimentado, olhar a vaga e falar, cabe. Começo a tentar, vejo que não vai dar, porque às vezes alguma manobra foi errada, e vejo ter uma plateinha. Eu já passei por situação assim. A minha reação no momento foi tirar o carro e ir para outro quarteirão. Ou dar a volta no quarteirão e fazer de novo, porque aquela plateia já vai ter saído. Eu já passei por situação assim. Hoje minha concepção já é diferente. Hoje eu tiro, errei manobra, tiro o carro e começo de novo. Ah, mas tem pessoa assistindo. Não é problema, porque ser humano, todo mundo erra. Sim. Entendeu? Então, isso não tem dificuldade nenhuma. Não é errado você tirar o carro e começar de novo. Então, hoje eu já penso assim. Mas eu já estive no lugar de uma pessoa que começou a dirigir recente, precisou começar a fazer o estacionamento. Já tive na situação, inclusive, na situação quando eu comecei a trabalhar na locadora de veículos, que eu precisei começar a dirigir carro, né? Eu já de cara, na segunda semana, eu já tive que fazer uma baliza. E era uma situação que não tinha estacionamento por perto, que a empresa pagava estacionamento, mas não tinha estacionamento por perto, não tinha vaga, e só tinha um espaço para entrar, e era subida ainda para ajudar. Nesse momento, tinha um rapaz do outro lado da rua, olhando, assistindo, né? Peguei e parei o carro do lado, como só tinha ele, era uma rua calma, falei, vou encarar, né? Aí, mas sempre vem aquele medo, nossa, e se eu bater no carro de trás? E se eu bater no carro da frente, porque ainda é descida? Eu não tinha ainda o domínio total de embreagem. Mas consegui encarar e consegui fazer. Só que a situação que eu estive no centro da cidade, que era muito movimentado e muita plateia, eu já tirei e fui para outro quarteirão. Entendeu? Mas a questão do julgamento das pessoas, eu não vou me importar. Mas na hora mexe um pouquinho. O emocional da gente mexe um pouquinho na hora. Só que a gente tem que superar isso. Sim, é verdade. E você, Del? Você já teve alguma situação que você teve que lidar com o julgamento das outras pessoas enquanto você estava ou dirigindo ou fazendo um estacionamento, algo do tipo? Com certeza, né? Passei por situações assim também de calcular mal, por exemplo, e só que eu não tinha, já tinha dado volta em várias partes do quarteirão, atrasado, tinha um compromisso, né? E aquele pedacinho eu vou encarar aqui mesmo. Geralmente a gente procura onde que é mais aberto, tem mais espaço, né, entre os carros. Uma margem de erro maior, né? E atrás vários carros. Eu falei, eu vou tentar aqui mesmo. E tentei, e o primeiro golpe de cálculo foi bem errado. Eu percebi que eu ia subir em cima da calçada, fiquei com medo de pegar no carro da frente, no carro de trás. E tentei novamente. Eu percebi que eu tinha dado muitas voltas no volante, eu entrei torto. Tranquilamente, joguei o carro pra frente e o pessoal atrás esperando. E entra muito o ego do homem. O homem tem muito disso, né? Eu falei, se eu desistir agora, eu vou passar vergonha. Né? É aquela história de pensar no julgamento dos outros, mas só que eu entendia que eu era capaz, né? Nesse caso, eu acredito que o julgamento, ele não seja algo que você não leve em consideração, porque te motiva muitas vezes a você tentar de novo, né? Eu vou tentar, eu sou capaz. Enfim, consegui estacionar o carro e coloquei o carro lá, o carro ficou perfeito, mas foi um momento estressante para mim. Eu tive que lidar com o meu sentimento, com as minhas ações ali, porque senão eu teria desistido. E eu entendo que a persistência que leva à excelência, né? E a gente tem que estar preparado para errar também. A gente tem que estar preparado. Nada de errado com isso. Nós somos seres humanos, às vezes a gente erra, a gente calcula errado, mas isso não pode impedir da gente dar o próximo passo, passar para o próximo nível em nada na nossa vida, né? Eu tenho comigo que às vezes a gente tem que destruir para construir. Às vezes você precisa errar para você fazer certo. Nada de errado com isso. E só que tem pessoas que a gente percebe que não se permite o erro, né? Elas preferem encarar ônibus, perder horas, muitas vezes, horas e horas para pegar 2, 3 ônibus, e muitas vezes ir no mercado e não trazer uma compra para casa, poder levar um filho na escola. Não é porque elas querem, é porque muitas vezes elas entram numa zona de conforto, onde que é mais fácil elas estar ali, né, do que enfrentar, ou até mesmo enfrentar o julgamento das pessoas e não se importar com elas e dar o próximo passo. A gente percebe muito isso, né? Mas realmente a situação ela é estressante, mas a gente tem que fortalecer a nossa
a nossa autoconfiança, né? De que a gente é capaz, né? Sim. Eu também já tive situações. Tive situações que eu calculei errado também, tanto com plateia. Teve situações que eu tive que tirar o carro de novo e tentar colocar de novo, só que nessa tentativa de colocar de novo já tinha carro me impedindo de fazer a manobra, mas não me dei por vencido. Dei a volta no quarteirão, falei, não, vou entrar certo. E fiz até conseguir. Então a gente tem que enfrentar, né? E o julgamento ele sempre vai acontecer. Maico, agora mudando um pouquinho o assunto, mas ainda dentro desse quesito de se importar com a opinião de outras pessoas ou a opinião ser relevante para nós, e quando essa questão ela é dentro de casa, dentro do nosso círculo de convivência, de pessoas próximas, de pessoas que amamos, a opinião dela quando tende a ser não favorável a gente para o enfrentamento, que a gente já passou por alguns problemas, tentou dirigir e não conseguiu, e elas têm as opiniões dela. Olha, é melhor não insistir, é melhor não continuar, não tem nada que vai poder te ajudar, você tem muito medo, você não consegue. Como lidar com essas opiniões? Quando o julgamento não favorável vem das pessoas que nós amamos, certo? Ok. Depende. Porque existem várias situações. Eu posso, nessa mesma pergunta, encaixar uma situação de que a pessoa depende do carro da outra, uma pessoa que está recebendo isso do marido, ou que está recebendo isso do pai, que pega o carro emprestado, ou que comprou o carro junto, ou que tem um carro próprio, né, e está recebendo esse julgamento. Então depende, cada caso vai variar de uma situação, de um resultado, uma resolução diferente. E a gente pode usar alguns exemplos. Se você precisa passar por esse processo de enfrentamento, mas você depende do carro que não é seu, a situação ela fica um pouco mais delicada. Porque a pessoa, dependendo de quem é, dependendo, enfim, formação, crenças, etc., a pessoa ela pode simplesmente querer, nas entrelinhas, que você não dirija o carro que é dela. Se for essa situação, ela vai de todas as formas tentar te colocar para baixo para não precisar falar, não quero que você pegue meu carro. É uma situação. Nesse caso, o que resta para a pessoa? Ter o seu próprio carro. Ah, mas comprar um carro, a gente pode, tem carros e carros, né? Tem carro de todo preço. Mas se você depende do carro de uma outra pessoa, as chances são que isso possa estar acontecendo. Agora, tem casos, por exemplo, que a esposa compra o carro junto com o marido, e o carro é dos dois. Pode ser que o marido também esteja tentando, de uma forma ou de outra, proteger o carro, né, para não ter danos materiais. Vai dar uma conversa, vai dar maturidade de interpretar a situação. Agora, se o carro é seu, e as pessoas estão te colocando para baixo, estão te julgando, você não consegue porque acho que você não deveria, é perigoso, tal, de 2 a 1. Ou a pessoa de uma forma ou de outra está tentando te proteger de um perigo que ela acha que você está presente para ele. E é perigoso dirigir? Para morrer você precisa estar vivo, você pode não dirigir e morrer atropelado, você pode nunca sair de casa e cair um avião em cima da sua casa. Então é perigoso, tudo é perigoso, para morrer só basta estar vivo. Agora, a pessoa pode estar tentando de uma forma ou de outra te proteger, mas ela pode também se sentir inferiorizada caso você consiga. Ela tenta, no caso, humilhar a pessoa que está tentando para que ela consiga se sobressair. Não necessariamente humilhar, mas é aquela situação quando a vitória de outras pessoas... Uma vez eu ouvi uma frase que é muito verdade. As pessoas sempre querem... Algumas pessoas que te amam sempre querem te ver bem, mas nunca melhores do que ela. Você entende? Então, por exemplo, às vezes tem uma pessoa dentro da sua casa que quer ver você bem, mas não necessariamente melhor do que ele ou do que ela. Então, quando isso é uma realidade, aquela pessoa vai tentar te puxar para baixo, é uma âncora na sua vida. E você precisa
entender esse processo, administrar isso e se impor. Falar, não, eu quero, eu consigo, ponto final. Só que tem um raciocínio que é interessante nosso ouvinte, nosso seguidor ter como base, como ponto de partida, é o seguinte. Existe um estudioso que diz que, eu não me recordo o nome agora, que ele diz que nós somos a média das 5 pessoas que nós mais convivemos. Então, se você convive com pessoas que te jogam para cima, que são melhores do que você em determinadas áreas, essas pessoas elas tendem a elevar também o seu nível em tudo que você faz, no que aquelas pessoas estão relacionadas com a sua vida. Da mesma forma, se você convive com pessoas que são pessimistas, te jogam para baixo, não acreditam, são cheias de crenças limitantes, não existe a possibilidade dessa pessoa não te influenciar. Ah, então se essa pessoa vive dentro da minha casa, como que eu faço então para não ser influenciada por ela? Não tem como você não ser influenciada. Só que a pergunta que você tem que se fazer é a seguinte: quem são as pessoas que eu tenho que me aproximar, que eu tenho que seguir, estar próximo, consumindo o conteúdo de vivência dessas pessoas que vão agregar na minha personalidade? Quem são essas pessoas que vão me ajudar a criar essa coragem, a desenvolver esses hábitos, que vão me ajudar a dirigir um veículo ao ponto de não me importar com os julgamentos das pessoas que me põem para baixo? E livros, a própria internet, são ferramentas que a gente pode usar para explorar e agregar pessoas que querem as mesmas coisas que nós queremos. Porque a pior coisa que tem é você estar numa linguagem de desenvolvimento e outras pessoas que fazem parte da sua vida não enxerga aquilo que você enxerga, não vê as oportunidades que você vê, não fala a mesma língua que você e de uma forma ou de outra ela te influencia negativamente. Então você tem que estar focado em buscar pessoas, comunidades, grupos de pessoas que querem as mesmas coisas que você quer. A internet, livros são ferramentas que a gente explora para conseguir trazer esses benefícios, aumentar a média de quem nós somos na vida. Sim, inclusive o próprio podcast, esse podcast que nós fazemos sempre, soltamos na internet semanalmente, né? Sim. Essas informações, a partir do momento que a pessoa passa a ter contato com elas, isso vai transformando o eu. São ferramentas que vão preparar melhor a pessoa para ir para o enfrentamento. Muitas vezes ela está até estacionada, mas à medida que ela passa a ter contato com esse conteúdo, informações de valor, ela tende a se animar. Fala, poxa, eu sou capaz, porque o que nós buscamos aqui é mostrar para essas pessoas que estão estacionadas, paradas, que ela é capaz. Se nós acreditamos nela, quanto mais ela deve acreditar em si. E isso vai transformando a pessoa, né? Então, esse contato vai transformando o eu interior delas e elas tendem a passar para o próximo nível, ou seja, subir o primeiro degrau. A melhor forma de fazer qualquer coisa é dar o primeiro passo. A gente sabe disso, depois são consequências de treinamento, persistência, que vai levar ao resultado, né? Ter uma nova perspectiva, né, da direção, de como enfrentar situações adversas que pode acontecer, né, que a gente está trazendo nesses podcasts. As pessoas abrem a visão, né, coisas que elas não enxergavam, passa a ser, que embora seja óbvio, mas para a pessoa às vezes não é. E ela passa a enxergar e fala, poxa, por que eu não pensei nisso antes? Isso, muitas das coisas só passam a ser óbvio pra gente quando a gente toma conhecimento, né? E uma dica para quem tá nos assistindo, tá nos ouvindo, provavelmente em algum lugar aí, se você tá assistindo no Facebook ou no Instagram, a gente vai deixar um link do nosso grupo do Telegram, que você pode acessar clicando no link ali você vai estar presente num grupo de pessoas que falam a mesma língua, pessoas que querem os mesmos objetivos que você quer, e ali a gente vai estar conversando, vou estar entregando feedbacks ali, que são conteúdos exclusivos para que você possa estar no meio de pessoas que querem exatamente, lutam pelos mesmos objetivos que você luta, tem as mesmas barreiras, os mesmos enfrentamentos e tem a mesma perspectiva, as mesmas dificuldades que você, as mesmas lutas. Então é uma dica para você fazer parte de um grupo que quer a mesma coisa que você, fala a mesma linguagem. Isso, muito bom. Michael, uma pergunta final para a gente encerrar, que já está dando tempo. Qual é a dica
de ouro principal que você daria para a pessoa que se preocupa demais com o julgamento das outras pessoas e tende a ser escravo disso, sofrer com isso e ser bloqueada por isso? Qual que é a dica principal que você pode dar para elas? Primeiro, tenha certeza exatamente daquilo que você quer. Tenha definido, bem definido, transparente, especificamente aquilo que você quer. Eu quero ser uma motorista que domina o ato de dirigir. Ponto. Eu quero. Define aquilo que você quer. Tá definido? Beleza. Conhecimento, execução e consistência. Isso vai trazer para você a segurança que nenhum outro processo no mundo vai trazer. E com o julgamento das pessoas, primeiro, nós falamos aí quando nós somos a média das 5 pessoas que nós convivemos. Aumente a sua média através de pessoas que querem aquilo que você quer também, mas pessoas que podem de alguma forma te oferecer, tem algo para te oferecer e agregar na sua personalidade, no seu conhecimento, como produtivo. E para aquelas outras pessoas que não fazem parte do dia a dia, só as pessoas que estão andando e assistindo você enquanto você está fazendo um estacionamento, presta atenção naquilo que você faz. Não se importe tanto com a opinião das outras pessoas. Rasgando o verbo aqui, deixando o português bem falado, quando você estiver se sentindo pressionada pelo julgamento das pessoas, ligue o foda-se. Foda-se. Entendeu? Foda-se e presta atenção naquilo que você está fazendo. Porque não vai te agregar, ok? Então, são essas as dicas. Presta atenção no que faz, aumente a média, escolhendo pessoas que possam agregar. E saiba administrar com carinho o julgamento das pessoas que você ama, mas que você sabe que não são julgamentos que não agregam na sua vida. Não ofenda, você não tem que virar para essa pessoa e falar, você não agrega muito o seu julgamento, então você é um bosta. Não é isso. Você só tem que saber administrar a situação ali e saber filtrar aquilo que você vai deixar participar de você como conteúdo e aquilo que você vai jogar fora e não deixar aquilo participar de quem você é. Isso, muito bom, muito bom. Bom, chegamos ao fim do nosso podcast Dirigir Transforma. Tantas informações valiosas, tenho certeza que muitas pessoas serão ajudadas, né, serão motivadas por meio dessas informações, né? Nosso podcast semanalmente traz essas informações para motivar você que muitas vezes está bloqueado, não consegue dirigir seu veículo. Nós buscamos aqui transmitir conhecimento de valor que possa te ajudar a enfrentar isso e passar para o próximo nível, né? Se você gostou desse conteúdo, te transferiu valor, você sentiu valioso tudo que nós comentamos aqui, por favor, comente, deixe seu comentário, compartilhe nas redes sociais, dá o like, curtir, certo? E deixa aí uma sugestão de tema aqui para nós, que pode virar um podcast. Então, muito obrigado pela audiência de todos. Eu sou Del de Paula. Eu sou Jennifer Zoelli. Eu sou Michael Martinez.